sexto ano, estamos aqui com mais uma aula da Escola da Inteligência e hoje o nosso tema são as técnicas para gerenciamento das emoções. É importante que nós aprendamos que as técnicas nos fornecem mecanismos adequados para que nós possamos aprender a lidar com as perdas, com o estresse, com o medo, com a ansiedade do nosso dia a dia. A nossa primeira técnica de hoje é situações para evitar e situações para enfrentar. Existem algumas situações que nós precisamos evitar no nosso dia a dia e algumas que nós precisamos enfrentá-las para que o medo se afaste de nós. Por exemplo, situações que você precisa evitar. Se você já sabe que a aula inicia às 7 horas da manhã, eu não vou sair de casa às 7 horas da manhã, vou sair antes para que 7 horas da manhã eu chegue lá, porque eu sei que eu chegando mais tarde vai gerar aquele estresse de não entrar na hora, na aula, na primeira aula, e acima de tudo, vou ter que levar uma pequena advertência, e tudo isso faz com que a nossa memória, a nossa mente, a nossa autoestima fique um pouquinho abalada. Para que isso não aconteça no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a nos organizarmos e chegarmos mais cedo para evitar a técnica da vigilância, acima de tudo, de você estar preventiva, é a prevenção, você praticar a prevenção no seu dia a dia, evitando que as coisas que você já sabe que lhe dão estresse, que lhe causam medo, ansiedade, então você precisa evitá-las. Assim como algumas você precisa enfrentar. Se você sabe que você tem muito medo de rã, de sapo, você sabe que naquele banheiro todo dia amanhece algumas rãzinhas, alguns sapinhos, em algum momento se faz necessário que a gente aprenda a superar, a enfrentar esse medo para poder superá-lo. E isso só nós mesmos temos essa capacidade de fazermos isso e de moldar a nossa vida. A segunda técnica de gestão da emoção é aprendermos a olhar com um olhar diferente, olhar para outro horizonte. Tudo começa com o olhar, e o olhar purificado nos ajuda e nos purifica também, e acima de tudo faz com que nós aprendamos a gerenciar as nossas emoções, a ver as coisas de forma diferente. Olha só, se eu vejo aquela cena todos os dias, mas eu tenho consciência que aquela cena me traz alguns malefícios, então eu vou buscar evitar, eu não vou ficar querendo olhar aquela cena. Ou eu vou trazer para junto de mim, aceitar aquilo ali, mas no sentido de ressignificar, de transformar. Eu não vou parar naquela cena, eu vou buscar transformação. Aqui. Então, olhar diferente. Aquilo que nós agora olhamos aqui no nosso espelhinho mágico, um olhar diferente. Nós precisamos aprender a olhar de forma diferente. Quando nós olhamos de forma diferente, olha só, ela está olhando de forma diferente. O ideal, o mais recomendável é fazer uso de uma abordagem multidimensional. É você aprender que existem tantas coisas boas e bonitas para nós olharmos, que não é necessário você ficar ou fixar naquilo que não lhe traz bem-estar. E essas situações que a gente precisa estar superando, aprimorando e moldando no nosso dia a dia. A outra técnica de gestão da emoção é nós aprendermos a perguntar a nós mesmos: qual é a pior coisa que pode me acontecer? Porque você tem medo por ter medo, você não ter medo de enfrentar, você ficar querendo olhar aquilo que lhe causa dor e sofrimento.
que de fato, o que você imagina que tudo isso possa lhe ocasionar? Então, se nós entendermos que isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, da dinâmica do nosso dia a dia, aí nós vamos aprender a lidar com tudo isso. É fácil? Não é, difícil, mas é possível aprendermos a lidar com as nossas perdas, os nossos sentimentos, as nossas ilusões, a nossa falta de esperança, a nossa falta de certeza, nossa falta de fé. Nós temos que aprender a lidar com isso, temos que aprender a nos conhecermos para que a gente possa mudar. Próxima técnica de gestão da emoção é nós aprendermos a controlar e mudar o nosso foco. Controlar nossas emoções e mudar o nosso foco. Se nós entendermos que eu tenho que controlar minhas emoções para eu atingir aquele objetivo que eu estou me propondo, então as coisas vão começar a funcionar de forma diferente. Porque todas as vezes que nós não controlamos nossas emoções, a gente acaba depois se sentindo ferido, magoado e sente aquele mal-estar porque você não conseguiu controlar suas emoções. Então nós precisamos controlar as nossas emoções, aprendemos a lidar com as nossas emoções, tendo em vista que nós temos um projeto a ser realizado. E esse projeto só será realizado se eu focar. E para eu focar nesse projeto, eu preciso aprender a trabalhar as minhas emoções. Porque muitas vezes as nossas emoções, quando elas não são trabalhadas, quando elas não são bem gerenciadas, elas acabam atrapalhando a nossa vida todinha. E lembre-se que só você pode fazer isso, mas ninguém. Próxima técnica de gerenciamento das emoções, nós chamamos de a técnica do bem-estar, da procura do novo. Essa procura do novo é exatamente aquela técnica que ninguém vai lhe ensinar, que é você aprender a olhar para dentro de você mesmo, com os pés no futuro, no presente, no passado, porque não existe passado, não existe futuro, só existe presente. E o presente é agora. Então você olhar para o presente, que esse presente se torna passado e se torna futuro na sua vida. Vai depender de como você vai aprimorar, como você vai focar, como você vai se autodeterminar para atingir essas metas. E eu trouxe também aqui um corpo humano, e nesse corpo humano nós vamos perceber algumas dores que nós sentimos e que essas dores nós precisamos aprender a conviver com essas dores no sentido de mudar os nossos hábitos. Se você sente muita dor na cabeça, é porque você é uma pessoa que está muito machucada. Você está carregando muitos pensamentos negativos, pensamento de baixa autoestima. Então é necessário que nós aprendamos aqui nesse corpo humano. Tem alguns pontos, que nós chamamos de pontos magnéticos. São os pontos principais que revelam aquilo que nós sentimos de fato. Olha só, aqui dores nas pernas, dores nos braços, dores no pescoço, dores na cabeça. E para cada ponto desse corresponde a uma das coisas que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Se você sente muitas dores no pescoço, é porque você é uma pessoa muito sentimental. E você é tão sentimentalista que você tem transtornos sentimentais e transtornos mentais. Então nós precisamos trabalhar isso aí. Se você sente muita dor na cabeça, é porque você vive carregando muitos pensamentos negativos, de baixa autoestima, e você precisa tirar isso da sua vida. Se você sempre sente muito peso nas costas,
Você tem medo, desejo de proteger contra todos, você vive se protegendo, você vive com medo. E esse medo que você carrega é tão pesado que você já sente as dores. Depois a articulação. Você sente muitas dores nas articulações. As articulações são as críticas do nosso dia a dia. Você recebe tantas críticas pesadas que você já sente as articulações doloridas, das críticas pesadas, raivas acumuladas. Principalmente quando nós escutamos essas críticas pesadas, quando nós escutamos palavras que não nos estimulam e nós vamos absorvendo e acaba que nós ficamos, de fato, acumulando essas mágoas, esses ressentimentos dentro de nós. Nós temos a dor nas pernas, que é exatamente o princípio de vida conflitante nas pessoas que geralmente carregam alguns conflitos consigo mesmo. Dor no estômago, que são as incertezas, a falta de esperança, o medo, que ocasiona exatamente a dor no estômago. Aqui também nós temos algumas dicas de como você está trabalhando com a sua família em casa para que a sua vida seja melhor, para que nós tenhamos mais resultados. Olha só, eu trouxe aqui apenas um pensamento. Aqui, olha só, que legal. Aqui são todos nós chegamos na nossa vida, nós chegamos chorando. Quando nós nascemos, nós chorávamos muito. Só que a gente vai aprendendo que no dia a dia, que na vida não é chorando que a gente consegue as coisas. Pelo contrário, é lutando, é aprendendo a gerenciar e a transformar aqueles pensamentos infantis em pensamentos adultos, em vida madura. Então, é necessário nós olharmos bem para essa foto, vamos olhar bem para essa foto, que a nossa linguagem, ela será única. É a única linguagem que nós compreendemos, é a linguagem do choro. Alguém que nos diga chega, até que nos explique que chorar não é chorar é coisa de criança, que adulto não chora, né? Que nós temos que crescer, que amadurecer. Mas infelizmente foi o que nós aprendemos dos nossos antepassados e que até hoje muitas vezes é passado para nós. Que adulto não chora, quem chora é criança. Nós nascemos chorando porque nós estávamos dizendo ao mundo e às pessoas que a nossa mãe estava se separando, estava nos deixando. Foi a primeira separação que nós sofremos, é a primeira separação que o homem sofre, a separação da sua própria mãe, naquele momento em que ele nasce, corta o cordão umbilical e assim ele sente que se separou da sua mãe. Então, para ele é um corte muito grande, é uma separação muito, muito, muito forte na vida dele. Mas isso, a vida vai nos ensinando a partir daí a aprendermos a lidar com as perdas do nosso dia a dia. Por isso, meus caros alunos do 6º ano, olha só, as técnicas de emoção, elas nos ajudam, favorecem mecanismos adequados para canalizar a tensão, as pressões e o estresse do nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Olha, não desejo mentiras, que console, quero a verdade mesmo que doa. Nós não queremos mentiras, mas nós queremos a verdade, mesmo que ela doa, nós precisamos da verdade. E enfim, nós vamos perceber, olha só, essa folhinha aqui veio para dizer que todos nós, em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos reescrever a nossa história. Olharmos para ela não como uma história borrada, suja, mas acima de tudo como uma história que precisa ser reescrita, reinventada. E você, meu caro jovem adolescente do 6º ano, a nossa tarefa dessa semana vai ser escrever a sua história. Você vai escrever a sua história, você vai escrever da melhor maneira possível, pode ser numa folha, pode ser num caderninho.
Você pode usar a criatividade que você quiser, depois você vai tirar uma foto e mandar para a tia Nancy. Eu estou com muita vontade de vê-los e infelizmente ainda não deu certo, mas vamos com certeza nos ver. E agora, para encerrar, quero lembrar o 6º ano que lá no YouTube tem um canal chamado Live de Deus. E nesse canal, a tia Nancy também posta todas as nossas aulas. Vocês podem ir lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu link e vamos participar das aulas da Escola da Inteligência. Essa semana eu já mandei alguma atividade para vocês da Escola da Inteligência e vou mandar outra atividade pela Agenda Edu e você acompanha. Não esqueça do nosso livro, da nossa aula passada. Eu falei para vocês que vocês já deverão ler essas primeiras páginas até a página 30, como nós combinamos. E nessa semana agora nós vamos ler essa historinha até a página 34. Nós vamos ler a historinha, depois nós vamos... O que você deseja determinar? O que você deseja determinar na sua vida? Então, aquilo que eu falei no início, é preciso ter foco e determinação para poder conseguir atingir os nossos objetivos e as técnicas de gerenciamento das emoções vão nos ajudar a chegarmos até lá. Um beijo e até a próxima aula. Já estamos pertinho de nos encontrarmos com a graça de Deus e nós vamos continuar o nosso coraçãozinho bem juntinho e até a próxima aula.